Oi, gente! Como vocês estão? Meu nome é Isabela, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Nesse vídeo eu vou compartilhar como que foi todo o meu processo para ser au pair e também vou responder todas as perguntas que vocês mandaram pra eu não esquecer de nada. Gente, eu sei que a minha luz tá péssima. Meu rosto vai trocar um dia, com fé em Deus. Essa luz que tá queimada. E eu vou comprar uma ring light, vou investir aqui nesse canal, vocês podem deixar. Então, vocês vão ter que se contentar com essa produção aqui. Por onde começar? Para você conseguir participar desse programa de intercâmbio, você precisa cumprir os pré-requisitos do programa. Quais são eles? Ter entre 18 e 26 anos, ou não sei se é 26 anos e meio, por aí. Ter o inglês intermediário, ter experiência com criança, ser solteira, sem filhos, ser mulher. Algumas agências aceitam homem, a minha agência não aceita, vou falar sobre isso mais pra frente. Ter CNH e preferencialmente prática na direção. Não pode ter realizado nenhuma cirurgia nos últimos 12 meses. Só que no caso eu tinha realizado a cirurgia de apendicite em setembro do ano passado, só que não deu problema porque é uma cirurgia que, enfim, eu não vou ter consequências. Só retirei o apêndice e foi isso. Não pode estar usando aparelho ortodôntico. Muita gente pergunta por que isso, mas é porque, gente, não tem como você fazer o tratamento aqui. É muito, muito, muito caro. Tire se você estiver usando. Ou venha fazer o au pair só quando você tirar. Ter o ensino médio completo. Disponibilidade de morar nos Estados Unidos por pelo menos 12 meses. Eu falei de ter experiência com criança? Enfim, você precisa ter experiência com criança, no mínimo 200 horas comprovadas. Como assim? Como que você vai comprovar essas horas? Você precisa apresentar 2 referências diferentes para a agência, e essas referências não podem ser familiares. Então você vai ter que preencher lá, colocar o contato da pessoa, da sua referência, que seja uma coordenadora, uma pessoa que você trabalhou, pai ou mãe de alguém de algum filho, de alguma criança que você cuidou. Tudo isso conta. Muita menina não se encaixa nesses pré-requisitos, por exemplo, não tem a CNH, ou então não tem o inglês intermediário e corre atrás disso para conseguir fazer o programa. Tem menina que não corre atrás e vai fazer mesmo assim? Tem, só que passa muito perrengue aqui, gente. Então, assim, aconselho você a não mentir, não querer, entendeu? Passar por cima, porque você vai acabar sendo derrubada. Me encaixava em todos os pré-requisitos e, assim, pensei, por que não? Tenho 22 anos, estou na flor da idade. É uma experiência para morar fora barata. Vou falar sobre os custos também, quanto que eu gastei. E, gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, porque é muita coisa para falar. Então, como eu me encaixava em todos os pré-requisitos, eu decidi vir. E por onde começar? A primeira coisa que você precisa fazer é fechar com uma agência. Esse programa, ele é regulamentado pelo governo americano, então você só tem como você ser au pair aqui nos Estados Unidos se você estiver com alguma agência. Eu já conheci algumas meninas que tinham vindo pela famosa Cultural Care, só que eu também via muitos comentários negativos sobre essa agência. Não estou falando mal dessa agência, longe de mim estar falando mal. Mas, não sei, eu não tive, assim, muito critério para escolher a agência, não. Começou a aparecer no meu Instagram o programa de au pair e apareceu tipo um anúncio da STB. E eu já conhecia a STB porque eu tenho uns conhecidos que já tinham feito intercâmbio com a STB. E a STB postou
um story falando sobre o programa de au pair. E eles colocaram uma caixinha de perguntas pra gente colocar o nome, o nosso nome e o nosso número, quem tinha interesse em saber sobre o programa. E eu fui lá e simplesmente coloquei. Assim, sem nem ter ideia de que eu realmente iria fechar com eles. E que eu iria realmente viver tudo isso aqui que eu tô vivendo. Estela, a minha agente, ela foi a minha agente, ela não tá mais na STB, mas enfim. Ela me mandou mensagem no WhatsApp, falando, eu vi que você tá interessada no programa. Aí ela me mandou um documento que dava uma resumida, assim, explicando sobre o programa. E fiquei muito interessada e marcamos uma reunião. Marcamos uma reunião, eu anotei no papel todas as dúvidas que eu queria tirar. E a agente tirou todas as minhas dúvidas. E lá eu não vi motivos para não fechar. Então, a minha agência foi a STB de Águas Claras. Eu escolhi assim, gente, eu nem pesquisei outras agências. E depois que eu já tinha fechado o caminho, eu fiquei, meu Deus, será que eu deveria ter pesquisado outras agências? Eu já tinha o dinheiro guardado, o valor do programa, que foi $500. Aí a gente converteu na época, só que era o dólar de turista, não era o dólar comercial, eu acho. Posso estar falando besteira, mas enfim. A gente converteu lá no dia e deu um valor por volta de R$2.600 e eu tinha exatamente esse dinheiro guardado. O que tá incluso nesse valor pra agência? É incluso todo o suporte que a agência vai te dar durante o período que você está se preparando para vir e também o período em que você está aqui. O meu passaporte foi R$257 a taxa. Você entra no site da Polícia Federal, paga o boleto por lá, agenda para tirar a sua foto. E, enfim, graças a Deus, era do lado da minha casa para tirar a foto. E você vai lá, fui lá rapidinho, você agenda um horário, eles são super pontuais. Eu morava em Brasília, né, no Riacho Fundo 1, então tem um shopping lá, o Riacho Mall, que eu simplesmente fui lá e fiz, não tinha nem ideia de como fazia passaporte nem nada, eu fiz tudo isso pesquisando, gente. E depois que você tirar a foto, são mais ou menos uns 5 dias úteis pra você ir lá buscar o seu passaporte. Pronto. NH eu já tinha, mas eu tive que pegar a minha definitiva, porque a minha estava vencida. Eu tava só com a permissão, estava vencida há uns 2 anos. E aí eu paguei um valor de acho que foi 105 ou 150. Vamos lá, falando sobre experiências com criança. Eu sou professora de inglês, né? Eu era professora de inglês. Sou formada em letras inglês licenciatura, então eu estagiei em umas 3 escolas e estava até o mês passado trabalhando como professora de inglês em um curso de línguas. Então, assim, eu sempre trabalhei com criança desde que eu comecei a trabalhar. Então, o que não faltava pra mim era referência pra apresentar. Vou colocar um print, eu tenho um print aqui das minhas horas. Eu coloquei 2 referências, eu acho que deram mais de 5.000 horas. E o mínimo pra comprovar eram 200. O que não faltava era referência. Então, enquanto a experiência com crianças, eu não tive problema com isso. Tudo que vocês imaginarem com criança vomitando em mim, adaptação, desfraude, cocô no chão, criança que fez cocô no chão, tudo eu já passei. Então, assim, foi um dos motivos de eu ter decidido fazer esse programa, porque eu gosto muito de trabalhar com criança, eu realmente tenho um apreço em trabalhar com criança, eu acho que é mais fácil, eu acho divertido, então, por isso que eu pensei, por que não, né? Juntar o útil ao agradável. Eu fechei com a agência em maio do ano passado e desde então eu tinha falado com a minha agente que eu só iria no outro ano, ou seja, esse ano. Eu só iria em 2024 porque a minha prioridade era eu me formar primeiro, era eu ter o meu diploma e eu só iria me formar em dezembro. Então, assim, foi uma coisa que eu passei o ano passado inteiro programando para esse ano dar certo.
Só que ano passado era uma coisa muito distante, porque eu tava muito focada no meu TCC, na minha graduação. Então, assim, eu não achava que o au pair não parecia ser uma coisa tão real pra mim ainda. Falando agora sobre o famoso application. O que é o application? O application, ele é basicamente o seu currículo de au pair. Você vai preencher um perfil na plataforma, no portal da agência, né, na plataforma da agência, colocando lá todas as suas informações. Tudo sobre você vai estar naquele perfil, que as famílias vão ver aquele perfil, né? Então eles vão ver a sua foto, você tem que colocar lá fotos com a sua família, fotos com as crianças. Você também tem que colocar um vídeo falando sobre você, em inglês, obviamente, falando sobre você, com quem você mora, o que você faz aqui no Brasil, como que é a sua experiência com criança, por que você decidiu ser au pair, quais são suas qualidades, tudo isso você tem que colocar lá nesse vídeo. Algumas agências são diferentes, no caso a minha agência eu tinha que fazer um videozinho curto de mais ou menos uns 3 minutos, falando sobre mim, enfim. Acho que tem outras agências que pedem para fazer uns 3 vídeos com um tempo mais curto. Enfim, a minha agência foi um vídeo só. Eles perguntam se você sabe nadar, se sim, qual que é o seu nível, se você é iniciante, se você é avançada. Pedem para você anexar sua carteira de motorista. Quando que você tirou sua carteira, qual a data de validade da sua carteira, que tipo de carro você dirige, há quanto tempo você dirige, tudo, gente, eles perguntam tudo. Eles perguntam quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, com quem você mora, se você tem irmãos, você tem que colocar o contato dos seus pais, se você tem irmãos, tem que colocar os contatos dos seus irmãos, você tem que colocar lá as suas referências de experiência com criança. Você também precisa colocar uma referência pessoal, uma pessoa que não seja da sua família, mas que está disposta a falar, né, de você, se alguém perguntar, se alguém da agência ou se a sua família perguntar, essa pessoa vai ter que responder sobre você. Em relação à experiência com criança, eles perguntam onde que você trabalhou, por quanto tempo, quantas horas por semana, quantas horas por dia, quais eram as tarefas que você fazia. Tudo, gente, eles pedem pra você anexar o seu nada consta lá, seu passaporte, quando você tirou seu passaporte, nossa, eles perguntam tudo, 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 tudo. Puxam assim a sua ficha mesmo. Você também tem que colocar lá um formulário médico assinado e carimbado por um médico, comprovando que você não tem nenhum problema de saúde e que você está totalmente apta a trabalhar com criança. Eu fiz um check-up antes de vir embora e eu pedi pra médica, Deus foi tão bom comigo, que a médica falava inglês, já tinha morado aqui nos Estados Unidos e ficou super animada quando eu falei pra ela do programa. Eu pedi pra ela assinar e ela assinou de boa. E outra coisa que eu esqueci de falar, você também passa por uma entrevista em inglês com a agência, que na verdade é muito tranquila. Foi coisa assim de 5 minutos. E eu passei. Eu nunca vi, assim, alguma menina não passar, na verdade. Quando você termina o application, a agência do Brasil, no meu caso, a STB, corrige e fala pra você, te devolve o que você precisa corrigir, o que você precisa mudar no seu application. E depois, a agência dos Estados Unidos vai corrigir também o seu application. Ele passa por uma segunda correção e eles vão corrigir e te devolver também falando o que você precisa mudar. Eu entreguei meu application no dia 22 de fevereiro para a agência aqui do Brasil. E quando foi no dia 27, eu devolvi tudo corrigido, eles corrigiram. Durante esses 5 dias, tanto a agência de Brasília quanto a agência de São Paulo corrigiu meu application. No dia 27, eu submeti ele na plataforma da agência, ou seja, quando você clica lá em submeter, esse application, ele é enviado aqui para a Au Pair Care, a agência dos Estados Unidos. Gente, eu enviei no dia 27, no dia 28, eles já aceitaram, já tinha sido aprovado, eu recebi um e-mail que tinha sido aprovado, vou deixar o e-mail aqui.
falaram que o meu application tinha sido aprovado e eu já fiquei online. Nosso perfil fica online para as famílias verem, e é aí que realmente começa o negócio.